Caríssimas irmãs e irmãos, dando continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos, nós vamos abordar hoje o capítulo número 17, intitulado Mediunidade e Corpo Espiritual. Neste capítulo, nós vamos estudar os itens que se seguem: a aura humana, mediunidade inicial, contatos mentais, sono e desprendimento, aspectos do desprendimento, mediunidade espontânea, formação da mitologia, função da doutrina e, finalmente, mediunidade e vida. Este item 1, intitulado Aura Humana, que é um item muito interessante por muitos aspectos técnicos que são estudados em relação à aura, André Luiz começa dizendo que a célula, considerada como uma unidade viva, como motor microscópico em conexão com a usina mental, fica fácil de nós compreendermos que estas células emitem radiações, por serem elas unidades vivas, que se articulam, essas radiações, formando tecidos de força em torno dos seres que as exteriorizam. Então, vejam que não são radiações que o nosso corpo em conjunto, emite. São radiações coletivas, da coletividade de células que nós temos, que somadas elas formam um determinado campo de força, um tecido de força que nos envolve. Então, a célula como uma unidade viva, como já dissemos, ela na sua complexidade, porque é uma estrutura que tem inúmeras organelas, que é uma fábrica, um metabolismo intenso na área da bioquímica orgânica, que nós precisamos de elementos vitais para a nossa sobrevivência. Estas células elas são capazes de emitir uma radiação própria, que certamente outros aparelhos no futuro poderão estudar melhor. E aqui nesta fotografia, à nossa direita, nós vemos a possibilidade da célula emitir radiações num determinado comprimento de onda, no caso, na cor verde. Todas as células, continuando a falar sobre a aura humana, já citando o nosso companheiro Zalmino Zimmermann, em sua obra magnífica intitulada Perispírito, diz que todas as células vivas produzem uma radiação invisível, denominada radiação mitomagnética pelo cientista russo Alexander Gurevich. Então, isso é muito interessante porque nós estamos citando um cientista de origem russa e que estudou o assunto e chegou à conclusão que as células, de fato, produzem uma radiação invisível, que ele chegou até a dar uma denominação própria de radiação mitomagnética. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, já André Luiz nos falando. A aura, do latim, significa sopro, brisa. É até uma denominação que tem uma poesia, para designar essa energia que nos envolve, própria de cada um, esse halo energético, à semelhança de uma brisa ou de um sopro que existisse em volta de nossos organismos. Está aqui o nosso Alexander Gurevich, que é um biólogo e médico russo, e esse indivíduo ele formulou a teoria do campo morfomagnético para tentar explicar o desenvolvimento do embrião, o embrião humano, e dos outros animais também. Mas em 1907 ele publicou o seu tratado geral, que é um atlas e que traz o esboço da embriologia desde os vertebrados até ao homem. E essa teoria do campo morfogenético é citada por muitos outros pesquisadores que entendem que não é possível que a matéria se organize por si só, a partir de uma única célula, para constituir todo o corpo do animal, ou mesmo o nosso corpo humano. Ficaria muito difícil de compreender se não existisse por trás um determinado modelo.
Esse modelo pode ser o campo morfogenético ou qualquer nome que se queira dar, o modelo organizador biológico do nosso Hernani Guimarães Andrade. Enfim, no fundo, nós temos por trás disso o corpo espiritual, que é o agente orientador do posicionamento das células. Pesquisas científicas falam sobre essa aura elétrica, que está entre aspas, porque é a forma que eles denominaram. No final da década de 1960, existiu o professor Pavel Guliaev, do Departamento de Fisiologia da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, usando eletrodos de detecção de alta resistência, ele conseguiu até delinear o campo de força que denominou de aura elétrica, conforme Zalmino Zimmermann nos diz no livro Perispírito. Esse dispositivo do professor Guliaev, destinado a obter eletroaurogramas, é tão sensível que ele pode medir o campo elétrico de um nervo, por exemplo. No caso da rã, consegue-se a 24 centímetros de distância do corpo da rã já efetuar a medição deste campo que envolve aquele animal. As emanações elétricas em torno do corpo se alteram de acordo com a saúde, com o estado de espírito, com o temperamento da criatura, como podemos extrair do livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, das jornalistas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que foi publicado em 1984. Hoje a gente não encontra mais esse livro, mas é muito interessante, aqueles que terem acesso, até comprar pela internet, pode ser que se encontre do livro usado, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Há uma complexidade muito grande na constituição da aura humana, conforme vamos ver. No homem, o pensamento contínuo, ajustando-se às emanações do campo celular, modela o chamado corpo vital ou duplo etéreo da criatura, duplicata radiante da criatura. Isso, André Luiz dizendo. Então, o pensamento contínuo, quer dizer, a modelagem final do corpo é pela própria mente. Então, nós temos este corpo energético e temos as irradiações, as emanações deste corpo energético que formam em torno de nós a nossa aura. E é característica de cada criatura essa aura, é como se fosse uma impressão digital da própria individualidade, né? Nesta túnica eletromagnética, diz André Luiz, que envolve o homem, circula o pensamento em imagens coloridas. Isso é outra colocação de uma importância muito grande. Porque a gente imaginava, até algum tempo atrás, que o pensamento era um patrimônio pessoal, né, e inacessível, né? Nós vamos pensar intimamente em determinadas situações e, ao mesmo tempo, podemos pensar assim, bom, ainda bem que eu estou pensando isso comigo sozinho, ninguém está sabendo do que eu estou pensando, e isso fica no meu mundo íntimo, ninguém vai tomar conhecimento, é um cofre selado. Não é verdade. Os nossos pensamentos são emitidos e são visíveis em imagens, até coloridas, que circulam pela nossa aula, conforme a gente vai ver. Imagens essas coloridas expostas em primeira mão, antes de serem irradiadas e direcionadas com objetivos definidos. Então, ao pensarmos, construímos imagens dinâmicas, que se movimentam pela nossa aura, e essas imagens podem ser projetadas à distância. Então, nós somos a fonte emissora através do pensamento contínuo. Você é o que você pensa, diz André Luiz, numa síntese de extraordinária beleza. A conjugação de forças físico-químicas e mentais, né, constitui essa aura humana que é específica de cada indivíduo. Interpenetra o indivíduo e emerge dele como se fosse um campo ovoide em torno da criatura, espelho sensível dos estados da alma. Então, como vemos num desenho que foi até muito bem construído, muito bem idealizado,
no livro bastante antigo, esse livro, Passos e Curas Espirituais de Venefredo de Toledo. Hoje o livro também já está esgotado, né, dizendo que a aura ovoide que nos envolve é a atmosfera fluídica em que vive o homem. Tá? É publicado neste livro, Passos Espirituais, de onde foi possível retirar esse desenho que dá uma ideia da circulação de energias que ocorrem em nossa aura e da coloração também desta aura. Então, falando das imagens e cores, André Luiz diz que as ideias plasmam telas vivas, assemelham-se a filmes como se fosse uma fotosfera psíquica. Ele é até interessante ele ter usado essa expressão fotosfera psíquica, porque nós vamos mostrar de onde que ele tirou a palavra fotosfera. Retrata todos os pensamentos em cores e imagens, segundo a onda mental que emitimos. Podem ser por objetivos enobrecedores ou deprimentes. Então, a fotosfera, termo usado por André Luiz para criar a expressão fotosfera psíquica, na verdade é a camada mais externa que envolve o Sol, né? As radiações observáveis do Sol são oriundas da fotosfera, que é o disco visível do Sol, e que apresenta uma espessura de aproximadamente 400 quilômetros. Se nós olharmos na figura da direita, nós vemos que a estrela está dividida em múltiplas camadas, mas que a camada mais externa é a fotosfera ou uma esfera de luz, juntamente com a coroa solar. Depois temos a cromosfera, que é uma esfera um pouquinho mais profunda de cor, e depois as camadas internas, até chegarmos ao núcleo da estrela, e com a temperatura elevadíssima de 15 bilhões de graus, onde acontecem as reações nucleares de fusão, que dão a energia liberada pelo Sol nessa quantidade enorme, que ajuda a alimentar a vida na Terra e em todo o nosso sistema. Bom, já que nós estamos falando do tema aura, do termo aura, o nosso Zalmino Zimmermann, ele falou muita coisa sobre este tema no seu livro Perispírito. E gostaríamos de apresentá-lo, que é um companheiro profundamente estudioso, um profundo estudioso da doutrina espírita. Ele é magistrado aposentado e tem formação básica nas áreas do direito e da psicologia. Ele fundou na década de 50 o movimento espírita universitário. Ele foi um pioneiro nesta área de unificar, né, os universitários espíritas. Dirigente espírita, escritor e conferencista, é autor desta importante obra Perispírito e de outras. Agora ele publicou também um tratado sobre mediunidade. Presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que reúne centenas de magistrados de vários graus de jurisdição no país, dedica-se intensamente à divulgação da mensagem espírita. Então, neste livro, ele apresenta métodos de estudo da aura e de análise da aura, melhor dizendo. Então, ele cita o método químico, que seria, né, a forma de examinarmos a aura pela fotografia. O método eletrônico, que utiliza fotografia de alta frequência, pelo método da fotografia Kirlian, através de um osciloscópio que emite de 75.000 a 200.000 oscilações por segundo. O método anímico / mediúnico, que pode ser pela vidência, analisar os espíritos, a aura, ou mesmo o encarnado, a aura que envolve aquela criatura, pelo mecanismo da faculdade da vidência. E técnicas associadas, quando nós temos a vidência associada a estudos de laboratório. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso aí. A fotografia de espíritos, para citar o primeiro método proposto para estudo da aura, ela vem sendo utilizada desde o século XIX. Por exemplo, Sir William Crookes, o grande físico inglês, grande cientista que legou à posteridade importantes descobertas na área da química. Ele chegou a descobrir um elemento chamado tálio, e na física ele foi responsável pelo desenvolvimento da ampola de Crookes e a consequente descoberta dos raios catódicos, que depois gerou toda a revolução da eletrônica moderna. Dedicou alguns anos de sua vida
de 1870 a 1873, ao estudo da materialização de espíritos, trabalhando com a médium Florence Cook, registrou em fotografia inúmeros eventos de materialização da entidade Kate King, conforme podemos verificar no livro intitulado Fatos Espíritas, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele, Crookes, já com máquinas fotográficas de sua época, registrou a presença dos espíritos materializados. Existe uma coisa muito interessante, que na fotografia da direita, nós temos uma pessoa encarnada, mas que a fotografia registrou atrás dela a imagem de um espírito que estava junto dela. Pode ser, talvez, seu guia espiritual, algum espírito amigo que estivesse junto com essa senhora. E ali, naquelas duas fotografias antigas, com aquela coloração sépia, né, assim, uma coloração diferente, meio amarelada, indicando a foto antiga, nós temos a materialização do espírito, conforme Crookes registrou, ainda mantendo ali a sua caligrafia original escrita naquelas fotografias. O método eletrônico, já citado como segundo método, vem a ser a kirliangrafia ou a bioeletrografia, que foi descoberta por este pesquisador e inventor russo, que descobriu isoladamente os efeitos e os fenômenos que envolvem campos energéticos de alta frequência que contornam os seres vivos, né, que são as auras, criando um método para o seu registro fotográfico, denominado kirliangrafia ou bioeletrografia. Nós temos esse halo luminoso em torno dos seres vivos, em torno dos objetos inanimados. Os objetos ditos inanimados, por exemplo, fotografar uma moeda, um objeto metálico, nós vamos ter uma aura regular em volta, que é o chamado efeito corona em física. É um efeito bem conhecido na física. Mas em seres vivos, ele é variável e ele pode mudar de acordo com o estado da consciência de cada criatura. Isso, então, revela que há toda uma dinâmica espiritual por trás da produção dessas imagens. O método da vidência, não precisamos, ele fala por si mesmo, não precisamos estender muito. Alguns médiuns têm a faculdade de ver espíritos ou coisas do mundo espiritual. Então, não confundir com a clarividência. A clarividência é um termo mais utilizado em parapsicologia, que significa visão à distância ou através de corpos opacos. Mas muitas vezes se usa clarividência como sinônimo de vidência. Mas é bom a gente considerar, né, uma separação entre os termos, porque Kardec usou o termo vidência no Livro dos Médiuns. Então, o médium vidente, ele vê seres ou objetos ou ambientes do mundo espiritual. Então, há uma interação do médium com o mundo espiritual. No caso ali, a aparição de entidades que, pela evidência, foram localizadas naquele ambiente. E técnicas associadas com pesquisa em laboratório. Nós temos aqui o professor Hein, que é um parapsicólogo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, fazendo testes de telepatia com pessoas que se ofereciam voluntariamente para participar desses testes, no caso aqui, diante das cartas Zener, fazendo a observação e as anotações referentes à telepatia. Mas há também pesquisas que fogem ao laboratório e se dirigem ao campo, quer dizer, pesquisas in loco, onde os fenômenos estão acontecendo. Assim é que tivemos no Brasil, na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, né, o conhecido médium José Arigó, que foi pesquisado por uma equipe da NASA dos Estados Unidos. Esse cientista chamado Andrija Puharish, ele veio coordenando uma equipe da NASA, trouxeram até equipamentos para estudar a mediunidade de cura de Arigó, que é uma coisa assim realmente extraordinária. É um caso interessante sobre isso. Agora há pouco foi lançado um livro sobre a vida de Arigó. Nós estivemos lá no Congresso da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e esse lançamento ocorreu por ocasião deste Congresso Espírita. E é uma senhora que conviveu muitos anos com Arigó, desde menina, 14 anos de idade. Ela trabalhava junto com Arigó, porque o pai dela é muito amigo dele.
ela estava presente, ajudando a organizar as fichas dos clientes, orientando, encaminhando as pessoas para o atendimento. E ela teve um convívio de muitos anos com Arigó, um convívio muito fraterno, muito amigo. Então ela publicou esse livro. Esse caso é registrado do Andrija Puharish já há muito tempo num livro chamado Cirurgião da Faca Enferrujada. Foi escrito por um jornalista americano. Mas o Puharish, quando conheceu Arigó, ele queixou para Arigó que ele tinha um tumor no braço direito, na altura do cotovelo. E era um tumor que ficava localizado na parte interna do cotovelo, na região do nervo ulnar, que é o nervo que passa por aqui. Não sei se vocês já deram uma esbarrada de cotovelo em algum lugar, quando dá um choque muito grande, que a gente sente esse choque, é exatamente que a gente esbarrou o nervo ulnar, antigamente chamado cubital, e deu aquela transmissão de energia pelo nervo ali devido ao pequeno trauma. Ele tinha um tumor localizado nessa região e que os cirurgiões americanos já tinham dito para ele que era uma cirurgia muito delicada, porque tinha que dissecar com muito cuidado para não lesar o nervo. E ele mostrou para o Arigó que ele tinha aquele tumor ali, era um lipoma, um tumor de gordura. E o Arigó, na mesma hora, falou assim, alguém tem um canivete aí e tal? Alguém tinha um canivete, entregou, o Puharish ficou apavorado de pedir um canivete, mas aí não tinha mais jeito, já estava com o braço na mão dele. Ele, em 5 segundos, Jorge Rizini refere esse fato, conseguiu tirar o tumor e botou o tumor na mão do Puharish. E sem nenhuma dor para ele, sem nada. A partir daí, ele se interessou profundamente por estudar a Faculdade Mediúnica de Arigó. E parece que eles, eu não tenho essa documentação exata, mas chegaram a estudar até a própria projeção da aura do Arigó com os equipamentos que eles levaram na ocasião. Esses artigos estão publicados em 1963. Então é interessante a gente referir a esse livro que foi lançado sobre a vida de Arigó, né, que deve trazer mais detalhes a respeito dessa informação. Então isso aí seria uma pesquisa in loco de um médium trabalhando. E ele atendia centenas de pessoas todos os dias numa rapidez enorme. E grande parte desses casos realmente foram acompanhados por médicos e a constatação da cura era muito frequente. E ele foi perseguido, né, foi até condenado pela justiça por exercício ilegal da medicina. A gente sabe que essas pessoas reencarnam numa situação em que sabem que vão sofrer muita perseguição, muita incompreensão, muitas injúrias, mas eles se submetem de boa fé e trabalham, dedicam a vida inteira à divulgação, que no fundo ele estava divulgando uma faculdade mediúnica e também, por extensão, o próprio espiritismo. No futuro, o Zalmino Zimmermann comenta que certamente vai ocorrer a comprovação científica da existência da aura. Já se tem notícia que a NASA, nos Estados Unidos, mais recentemente, liberou verbas para pesquisa de estudos desses fenômenos. A tomografia de emissão de pósitrons, que é a chamada PET scan, é uma possibilidade futura, aplicação de lasers e tecnologias de ponta, avanços na quiriangrafia, ajustando essa fotografia para recursos tecnológicos mais modernos. Futuramente teremos, então, a comprovação experimental da realidade espiritual do ser humano, a repercutir em todos os campos do conhecimento. De acordo com o pensamento filosófico e religioso antigos, ratificados pelo Espiritismo. Isso é muito importante, porque as descobertas científicas elas vão dando sempre apoio e comprovação a tudo aquilo que a doutrina espírita já vem falando há mais de 150 anos. Futuramente, a tomografia de emissão de pósitrons poderá, possivelmente, até mesmo ser usada para o estudo das faculdades mediúnicas. E isso já está acontecendo atualmente. Os primeiros estudos, nós poderemos revelar que há um companheiro nosso, um estudioso da doutrina espírita, que é o professor doutor Alexander Moreira, da Universidade Federal do Juiz de Fora, Departamento de Psiquiatria. O doutor Alexander criou um grupo de estudos que ele é intitulado Espiritualidade, é um núcleo de estudos, na verdade. Chama-se Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde. E neste núcleo ele coordena teses
de mestrado e doutorado de várias pessoas interessadas em desenvolver estudos que relacionam a espiritualidade humana ao estado de saúde da criatura. Muitas dessas teses vêm sendo desenvolvidas com estudo de mediunidade. E é interessante relatar, o próprio Dr. Alexander referiu em conferência, em palestra apresentada recentemente, de estudo que ele levou aos Estados Unidos e à Universidade Americana, grupos de médiuns que eram submetidos a todo esse escaneamento cerebral, né, todo esse monitoramento neurofisiológico, para que esses médiuns pudessem, durante o transe mediúnico, receber uma mensagem psicográfica. E as condições cerebrais estariam ali sendo estudadas naquele momento, para ver como que, no exercício da mediunidade, se há alguma alteração neurofisiológica detectada pela tomografia de emissão de pórstos. Comparativamente, o mesmo grupo de médiuns era submetido a uma outra experiência, já agora em que eles escreveriam mensagens por si sós, não influenciados por entidades. E mesmo estudo neurofisiológico, com a mesma técnica, seria repetida com esses médiuns que não estariam influenciados por entidades naquele momento. Então, esse estudo comparativo é interessante e o Dr. Alexander ainda vai oportunamente liberar os resultados desses estudos apresentados. E, finalmente, a quiliografia no futuro, quem sabe, além dela registrar como registra hoje a aura, ela poderia, no futuro, demonstrar a existência do perispírito através da fotografia ou mesmo filmagem dos momentos em que ocorre a emancipação da alma, nos momentos em que o perispírito se desloca temporariamente do corpo físico, fica ele ligado, né, por laços fluídicos, né, mas ele temporariamente está fora do corpo, e esse fenômeno poderia ser comprovado por recursos de fotografia e filmagem tecnologicamente avançados, né? Entrando no item 2, que André Luiz fala sobre a mediunidade inicial, vai falar sobre os contatos mentais. A aura pode ser, pois, considerada como a antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Sentidos e reconhecidos por espíritos afins, temidos ou amados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Então, voltando a considerar que, por ser a antecâmara do espírito, nós poderemos ser sentidos e reconhecidos por espíritos afins. Então, nosso mundo íntimo exterioriza na aura. Então, já não há mais segredos a guardar, vamos dizer assim, né? Então, nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós emitimos. Exteriorizamos invariavelmente o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, quer dizer, pela telepatia, né? Palavras muitas vezes são desnecessárias nas simpatias ou repulsões. Nós sabemos que no nosso dia a dia, muitos fenômenos de telepatia acontecem, só que a gente não valoriza muito. Às vezes é muito comum, né, uma amiga vai telefonar para outra, mas naquele momento que ela pensa em telefonar para outra, a outra liga. Aí atende o telefone e diz, olha, mas eu acabei de pensar em ligar para você nesse momento. Eu falo, pois é, eu também pensei em ligar para você, por isso que eu estou fazendo. Então, houve uma comunicação telepática prévia para que as duas se falassem pelo telefone. E alguém ligou primeiro e informou isso. Isso é muito comum no dia a dia, está pensando numa pessoa, encontra a pessoa. Então, isso são coisas do dia a dia que a gente não valoriza, mas que no fato são contatos telepáticos comuns, naturais, e que às vezes passam despercebidos ou desvalorizados no dia a dia, né? Então, as palavras muitas vezes são desnecessárias nas simpatias ou nas repulsões. Então, através dessa couraça vibratória, já se referindo com uma expressão como, né, sinônimo da aura, ou carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, no intercâmbio entre os espíritos encarnados e o homem na Terra. Então, sobre a questão
das imagens repercutirem na aura e serem identificadas por outros seres, os desencarnados, é interessante nós citarmos um caso muito interessante que está relatado no capítulo 14 do livro Ação e Reação, de André Luiz, em que nós chamamos de caso Ildeu e Marcela. Este casal, eles tinham 3 filhos, né, um garoto e 2 meninas, mas esse Ildeu, ele vivia mal com Marcela, era um homem assim, muito agressivo, e ele se aproximou de uma outra pessoa que tornou-se sua amante, Mara. E essa Mara passou a incentivá-lo a se afastar da família. Então ela tornou-se a causa de desavenças naquela família. E ele então, Ildeu, passou a agir de forma muito agressiva, buscando a separação, e a esposa dele, coitada, uma pessoa muito valorosa, mas não tinha condições de sustento próprio. Nós estamos nos referindo a situações da década de 40/50. Então, nessa época, era mais comum a mulher cuidar do lar, e não eram tantas mulheres assim que trabalhavam fora. E essa senhora, muito valorosa, estava cuidando de 3 filhos, já é serviço suficiente para não precisar de trabalhar fora, mas ela não tinha sustento próprio. Então, esse marido passou a agir de forma muito agressiva, porque ele queria separação. Mas na época não havia divórcio, havia desquite. E o desquite é uma figura jurídica muito infeliz, né, que colocava a mulher numa situação muito difícil quando acontecia. Ele então passou a pensar em tirar a vida da esposa. Ele tinha um ódio muito grande ao primeiro filho e tinha, curiosamente, um grande amor pelas 2 filhas. Isso André Luiz explica em mais detalhes no capítulo 14, que eu recomendo que vocês possam ler com mais calma, porque do passado que havia essa ligação de ódio com o filho e de amor com as 2 filhas. E ele então decide assassinar a esposa e planeja fazer isso com um tiro no coração, deixando a arma na mão dela como se fosse um suicídio. E ele começa a pensar nisso. Ao pensar nisso, ele arquitetando esse plano diabólico, essas ideias se refletem fora do cérebro. Homicidas desencarnados, olha só a expressão, né? Homicidas desencarnados percebem os pensamentos expressos na aura do nosso amigo Ildeu. Esses pensamentos revestem-lhe todo o cérebro e surgirá, né, a cena do assassínio para os espíritos que estão já agora junto dele, incentivando-o a praticar o crime. Aí André Luiz ainda faz um comentário: se os encarnados soubessem como se lhes exteriorizam as ideias na sua aura, né? Então, mas acontece que naquela noite ele estava disposto a tirar a vida da esposa. E ele vai ao quarto dele, ele já estava dentro de casa, já estava separado da esposa, ele vai e pega uma arma. Mas nisso, quando André Luiz está lá, eles estão atendendo, ajudando a família dentro do que eles podem, o assistente Silas está junto com o André Luiz. E o Silas, então, o que ele faz? Inteligentemente, ele tira a Márcia, que é a menina que ele amava muito, são 2 filhas que ele gostava muito. A Márcia era mais velha. Ele tira ela do corpo físico temporariamente para ela ver o pai com a arma na mão. Quando ela vê o pai com a arma na mão, ela assusta e retorna rapidamente ao corpo e acorda gritando, como se ela tivesse um pesadelo. Então ela viu as cenas fora do corpo físico. Ela acorda desesperada e sai do quarto e abraça o pai que já vinha pelo corredor, em direção ao quarto da mãe. E diz: paizinho, não mate, não mate. A menina não entendeu bem o que estava acontecendo. Pensou talvez que o pai, né, quisesse se suicidar. Aí a própria esposa acorda com aquele barulho e surpreende o marido com a arma. E a esposa também ingenuamente pensa que ele quer se suicidar. Então ela diz para ele: Deus, não te mates e tal. Na verdade, ele espertamente aproveitou aquela situação. E aí aproveitou para fazer uma separação definitiva, mas graças a Deus não cometeu o assassinato. Mas ele disse então que queria separar, que não dava mais, etc. Mas, quer dizer, a entidade amiga ajudando, conseguiu de alguma forma interferir positivamente
para que não acontecesse o assassinato, porque ele separando, a mãe ficaria sem sustento, responsável pela criação de 3 filhos. Então era uma luta muito grande daí para adiante. E de fato, mas esse caso está sendo relatado para vocês compreenderem, né, que as cenas circularam pela aura do nosso judeu e atraiu a aproximação, né, de entidades que são homicidas desencarnados, né, que são pessoas que estão no mundo espiritual, mas que estão influenciando a outros encarnados para cometerem crimes. Olha, né, como é que são as coisas, a responsabilidade nossa. No início da faculdade mediúnica, né, não existe uma direção consciente na faculdade. Pela apresentação da aura, os homens melhores atraíam espíritos bons, os homens rebeldes atraíam espíritos da mesma classe. E sempre colocando pontos de contato entre a luz e a sombra, dependendo da evolução de cada um. Na mediunidade primitiva, né, os nossos irmãos primitivos agiam como se adorassem as coisas da natureza, o culto ao carvalho, aos animais, etc. Mas isso também ocorria tanto por um lado positivo, que alguns direcionavam para trabalhos de cura na tribo, como também para lados negativos de entidades que queriam perturbar a vida daqueles seres na sua fase mais primitiva. As ondas de pensamento, elas têm, então, frequência e trajeto, natureza e objetivo, e aproximam mentes semelhantes entre si. Homens nobres assimilam correntes mentais dos espíritos superiores, e isso pode produzir núcleos de progresso no nosso planeta. Enquanto que almas estacionárias desafiam imperativos da evolução e criam obsessões lamentáveis, que evoluem para enfermidades mentais, para o crime, para as situações de demência generalizada que a gente vê no mundo de hoje, levando a agressividade a um ponto extremo. Mas ocorre a interação de pensamentos entre encarnados e desencarnados. A influência de entidades inferiores pode mesmo desenvolver obsessões e enfermidades mentais e mesmo induzir as criaturas a cometer crimes, né? Entidades primitivas ainda aceitam determinados pagamentos, entre aspas, para realizar determinados trabalhos no mundo espiritual, como se elas de fato precisassem daqueles elementos materiais. Mas elas estão induzindo mentalmente encarnados infelizes, incautos, a cometerem crimes e depois vão se responsabilizar por isso nas suas ações. A intuição funciona então como um sistema inicial de intercâmbio. A comunhão das criaturas pode se realizar desde a proximidade até a distância, estimulando sentimentos e ideias por remoinhos mensuráveis de força mental. Remoinhos mensuráveis de força mental. Nós não temos aparelhos na nossa ciência, na nossa física, nos estudos que os seres humanos puderam desenvolver, capazes de medir a força mental ainda. Mas do ponto de vista espiritual, isso é perfeitamente mensurável. Assim como André Luiz compara com a corrente eletrônica no rádio e na televisão, né? Essa força mental ela é passível de ser mensurada também. Porque vai depender da evolução no futuro, da física, dos próprios estudos da parapsicologia, para que possamos desenvolver aparelhos capazes de determinar a onda mental, a onda do pensamento, né? Estudar a partícula do pensamento, como são estudadas as partículas das fronteiras da matéria na atualidade. A radioastronomia hoje capta ondas, né, que vêm de todas as direções do universo, e na Terra nós temos toda uma difusão da radiotelefonia e da televisão, comparativamente a situações futuras em que o pensamento poderá igualmente ser medido. A telepatia pode ocorrer tanto entre humanos, né, encarnados, como também pode ocorrer de espíritos para o encarnado, dentro daquela visão dos remoinhos
mensuráveis de força mental. Então, nós temos na figura superior exemplos de influência telepática de entidades amigas através de um médium para atuar à distância em benefício de um paciente. E nós temos no quadro embaixo os fenômenos de telepatia que podem ocorrer entre os seres humanos encarnados. Bom, nós agora estamos iniciando o item 3, intitulado Sono e Desprendimento. O sono é uma função utilizada fisiologicamente como um recurso reparador da fadiga física. Quando o homem adquiriu o pensamento contínuo, ele também, com este pensamento, essa onda contínua que é produzida por sua mente, ele adquiriu novas possibilidades nas funções de mentalizar e de desejar. O homem, então, adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Porque nós temos que raciocinar o seguinte: com o pensamento contínuo, nós não conseguimos mais parar de pensar. Isso é uma coisa interessante que eu já me referi em outras aulas, né? Tentem parar de pensar, façam um esforço enorme, deixar a mente vazia, né? Vamos fazer uma meditação, nós vamos entrar em alfa, qualquer nome que se dê. A gente não consegue parar de pensar. A gente consegue pensar em parar de pensar, mas sem conseguir parar de pensar. E isso é uma atividade dinâmica do espírito, é um recurso conquistado que ele não mais perde. E por ter conquistado isso, ele ao adormecer, ele adormece pensando em alguma coisa, que são os serviços da sua predileção. E aí, durante o sono, alguma coisa pode acontecer, né? Então, durante o sono, vai acontecer o desprendimento parcial do espírito. Mas nem sempre significa que esse desprendimento vai ocorrer todas as noites, ou todas as vezes que adormeça. Nós vamos falar sobre isso. Durante milênios e milênios, né, o espírito testou o mecanismo da desencarnação, porque encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava. Então, durante milênios e milênios, nós até tivemos a oportunidade de fazer um cálculo aqui numa aula anterior, que desde os primeiros hominídeos na Terra até a atualidade, nós teríamos tido aproximadamente, em média, 50 mil desencarnações pelo tempo vivido. Então, isso são experiências, né, milenares, extremamente repetidas. Então, como nós desenvolvemos os mecanismos de encarnar e desencarnar, também durante o fenômeno da reencarnação, nós começamos a testar e desenvolver o desprendimento parcial durante o sono físico. Porque muitas vezes, dormindo, existe essa possibilidade de nós nos desprender. E esse fenômeno, ele é ensaiado vagarosamente desde remotas eras. Por quê? Os laços fluídico-magnéticos nos plexos nervosos que prendem o perispírito ao corpo se tornam afrouxados, mas não se desligam totalmente, né? Então, eles se prendem mais fortemente numa região do cérebro chamada fossa romboide. Nos plexos, nós poderemos nomear o plexo cardíaco profundo superficial, o esofágico, o plexo celíaco ou solar, o hipogástrico, o vesical e, finalmente, o pélvico, que são os principais plexos nervosos que nós temos no nosso organismo. E aqui nós temos uma figura de anatomia extraída do Atlas de Netter a respeito do assunto, mostrando as localizações diversas desses plexos que nós estamos chamando a atenção. Esse plexo celíaco solar, logo atrás do estômago, ele é muito conhecido da medicina, mas também tem a ver com o desprendimento do espírito, do mecanismo da desencarnação. É um dos centros, uma das zonas vitais da individualidade. Então, nesses plexos nervosos, o perispírito se prende de maneira mais forte. Mas acontece que na região onde ele mais se liga, mais profundamente se liga, e é o último laço que se desprende na desencarnação, é na chamada fossa romboide. Então, no sistema nervoso central do recém-nascido, nós podemos ter aqui uma vista dorsal, ou seja, nós estamos vendo
o estudo daquele anatômico visto por trás, na vista dorsal. Então, a pele, a musculatura do dorso, os arcos vertebrais, né, e a própria abóbada craniana foram removidos em parte, né, para mostrar o sistema nervoso central. A própria membrana dura mater que reveste o cérebro também foi removida. Então, nós estamos vendo ali a localização posterior da chamada fossa romboide, que está localizada na altura do bulbo, no tronco encefálico. Na próxima figura, nós vamos compreender melhor essa localização da fossa romboide, em que, num cérebro de adulto, retirando-se o osso do crânio, as meninges, e abrindo-se o cerebelo, né? Aqui o cerebelo foi cortado, né? Tirada uma peça central, para que possamos ver na profundidade, né, a fossa romboide, que é o assoalho do quarto ventrículo, uma cavidade onde o líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano, o líquido cérebro-espinhal, circula livremente por essas cavidades. Naquele sinal vermelho que vocês estão vendo, na parte central da figura, está localizada, né, a fossa romboide, que é o assoalho do quarto ventrículo, onde mais intensamente e profundamente se prende o perispírito nessa região. Quando a pessoa se desloca durante o sono, né, ele pode até desenvolver quadros que nós chamamos de sonhos. Então, durante o sono fisiológico, desde remotas eras, permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico. Prestemos atenção a essa afirmativa, porque André Luiz diz que, na maioria das vezes, a mente permanece justaposta ao veículo físico. Ao contrário do que muitos pensam, que sempre que dormimos, nós nos desprendemos e vamos realizar algum trabalho de aprendizado ou vamos a lugares indevidos. Não é bem assim. Na maioria das vezes, nós estamos justapostos, repousando com o próprio corpo, veículo físico. Mas justapostos, mas com os laços um pouco afrouxados, porque estamos num estado de inconsciência durante o sono. A semelhança de um cavaleiro que repousa ao pé do animal, recolhe-se o homem ao próprio íntimo para refletir ou imaginar, conforme seus problemas, inquietações, necessidades e desejos. Então, nós temos uma vida inconsciente intensa durante o sono, não necessariamente nos deslocando para outras áreas do mundo espiritual. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se diz que, na maioria das vezes, nós repousamos junto do nosso corpo. A semelhança, então, do cavaleiro que repousa ao pé do cavalo para adquirir forças. Então, vamos considerar que o perispírito está próximo ao corpo durante o sono. Pode até estar interpenetrado, né, justaposto, mas também pode estar do lado sem se deslocar à distância, né? Permanece a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes justaposta ao veículo físico.